Vamos lá, então. Boa tarde a todos, pessoal. Aula de treinamento físico da URGS. Hoje é dia 4 de maio de 2021. Nós vamos falar hoje, no tópico especial, sobre modelos psicobiológicos do treinamento. O modelo psicobiológico do treinamento. Tá? Os apresentadores são Vinícius e Murilo. Então, Murilo, tudo contigo. Gravando. Boa tarde, sou Murilo, Lacte Abreu. Boa tarde, gente, sou o Vinícius. Então, gente, nós vamos apresentar os tópicos especiais essa semana, falando sobre o modelo psicobiológico de treinamento. Tá? Nós vamos falar, então, da definição do modelo psicobiológico de treinamento, né, a relação exaustão e fadiga, da teoria da intensidade e motivação de Brain, e seu conceito. Esse modelo ele foi proposto como alternativa, uma vez que pressuposto do tradicional modelo de fadiga muscular, tá? Não conseguiu ser confirmado experimentalmente. O modelo psicobiológico ele é baseado na teoria da intensidade motivacional da psicologia, propõe então que interromper ou diminuir a intensidade do exercício é uma tomada de decisão consciente, que depende do quão difícil um dado esforço ele é percebido e o quanto a pessoa deseja se esforçar para entender um determinado motivo. Então, tem a relação da percepção de esforço com a motivação do atleta, do aluno. A base do modelo psicológico em humanos, esses modelos atribuem uma menor importância no papel dos fatores psicológicos como modulador de desempenho de exercício, exceto na recente formulações do modelo de governador central, que inclui explicações psicológicas e de como o modelo evoluiu. No entanto, já a importância do fator psicológico para mudar desempenho ele foi relatado desde os anos 60. Então, o modelo psicobiológico ele dá maior atenção aos fatores perceptuais, motivacionais e a sua respectiva influência no processo consciente, a tomada de decisão e a regulação comportamental. O modelo psicobiológico é baseado na teoria da intensidade motivacional de Brain, que consiste em dois construtos principais: a motivação potencial e a intensidade da motivação. A motivação potencial se refere ao máximo esforço que uma pessoa está disposta a exercer para satisfazer um motivo, né? Por exemplo, ter um sucesso na tarefa, no exercício que está fazendo. E enquanto a intensidade da motivação é a quantidade de esforço que as pessoas realmente gastam. A teoria da intensidade motivacional de Brain postula que os indivíduos eles irão se envolver em uma tarefa, né, desde que o nível da motivação potencial não é alcançado ou que a tarefa ainda é vista como possível. Se o primeiro for alcançado, a tarefa é percebida como impossível, os indivíduos devem se desligar da tarefa. À luz do modelo psicobiológico, o ponto de exaustão durante o exercício é uma forma de desligamento da tarefa, em quais os indivíduos irão eles vão se exercitar até ou a percepção de esforço aumentar para o nível crítico definido pelo potencial, né, motivação, ou acreditar ser fisicamente incapaz de manter a tarefa. Já nesse último caso, se acredita ter exercido um verdadeiro esforço máximo e a continuação do exercício é percebida como impossível. O modelo psicobiológico ainda prevê que no aumento na tolerância ao exercício deve ocorrer também quando a motivação potencial é aumentada ou quando a percepção de esforço é definido com conscientização do quão difícil, pesado, extenuante é reduzida. Nessa situação, qualquer outro fator, como fisiológico ou ambiental,
afeta indiretamente a tolerância ao exercício, se eles influenciar a percepção de quão difícil é a tarefa. Por exemplo, enquanto a fadiga muscular progride, de quão difícil é a tarefa, por exemplo, enquanto a fadiga muscular ela progride durante o exercício, comandada pelo motor central é aumentado para manter a força necessária. Assim, a exaustão ela pode ser adiada se a motivação do potencial do indivíduo for superior, já se o nível crítico de percepção de esforço for alcançado posteriormente na mesma tarefa. Então, o nível de percepção de esforço do indivíduo ele vai depender muito da motivação dele, vendo todos esses fatores. Então, gente, nessa imagem a gente consegue ver o etíope Leu Aleme. Ele quebrou um recorde em 2016 na corrida de São Silvestre. Ele percorreu os 15 quilômetros da prova em 44 minutos e 53 segundos. E após isso acontecer, teve uma empresa de material esportivo que ela patrocinou a tentativa de 3 corredores percorrerem a distância da prova, né, de maratona abaixo de 2 horas. Apenas um desses 3 participantes conseguiu, que foi o queniano. Na verdade, ele chegou mais perto desse feito, que foi em 2 horas e 25 segundos. Por que eu estou falando isso para vocês? Então, essas marcas, elas representam, respectivamente, uma velocidade média de 20 a 21 km por hora. Então, por que algumas pessoas conseguem sustentar velocidades tão altas e por tanto tempo? Então, respondendo essa pergunta, a gente sabe que tradicionalmente as características fisiológicas, como o consumo máximo de oxigênio, os limiares metabólicos, a economia de corrida e as capacidades neuromusculares, elas são consideradas responsáveis em aplicar a resistência fenomenal desses atletas. Então, ou seja, a partir dessas características, a gente pode ditar o aparecimento da fadiga muscular, que ela é definida como uma redução na capacidade contrátil máxima do músculo esquelético. Pode passar. Então, vou explicar para vocês o estudo que está escrito ali embaixo: tolerância ao exercício físico e ritmo das provas de resistência, uma abordagem psicobiológica. Então, a gente consegue ver nessa representação, ela mostra, de acordo com o modelo psicobiológico, que a tolerância ao exercício, ou seja, o desempenho em exercícios de final desconhecido, ela vai depender da tomada de decisão de interromper a tarefa, sendo, portanto, um ato consciente, que vai levar em consideração o quão difícil o dado esforço está sendo percebido, que vai ser o que a gente vê no canto superior esquerdo, a percepção de esforço, e também o quanto a pessoa deseja se esforçar para atender um determinado motivo, que está no canto superior direito, a motivação. Então, a gente vai abordar, eles abordam nesse estudo, como o modelo psicobiológico ele foi experimentalmente testado e como esse modelo ele também pode ser aplicado para explicar as variações de ritmo durante as provas de endurance, que é a resistência. Pode passar. Então, nesse slide, a gente pode ver ali a percepção de esforço à esquerda e ali embaixo o tempo em minutos que a tarefa é executada. Então, nessa cor vermelha, ela vai representar a fadiga mental, o grupo da fadiga mental, e na cor azul, ela vai representar a situação do grupo controle. Então, em um estudo que foi publicado em 2009, no importante periódico científico Jornal de Física Aplicada, Marcora, que foi o autor desse estudo, e alguns colaboradores, eles testaram a validade do modelo psicobiológico. Então, o que eles fizeram? Eles submeteram 16 sujeitos a 2 situações experimentais. Foi conduzida de maneira aleatória. Então, a primeira situação, os participantes do estudo, eles executaram uma tarefa cognitiva prolongada de 90 minutos, que foi induzindo neles fadiga mental. E na outra situação, a situação 2, foi a situação controle, onde os participantes assistiram um documentário emocionalmente neutro da mesma duração cognitiva, de 90 minutos também. E imediatamente, essas 2 situações que foram propostas por eles, então esses voluntários eles realizaram um exercício de carga constante em ciclo ergômetro até a exaustão. Então, o que os resultados mostram? Esses resultados eles mostram um menor tempo de exaustão, portanto, uma menor tolerância
no exercício de resistência na situação da fadiga mental. E o que é interessante nisso? Que nenhuma das variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas associadas à fadiga muscular foi diferente entre essas duas situações. Foi parcialmente igual. Porém, a percepção de esforço, que é a PE, ela foi maior ao longo do tempo na situação da fadiga mental, sem ser diferente entre as condições no momento da exaustão. Também é importante destacar, nesse estudo, que os voluntários, eles não apresentaram níveis diferentes de motivação entre as situações. Então, esses resultados, eles sustentam os pressupostos do modelo psicobiológico. Por quê? Porque para um nível de motivação, para um mesmo nível de motivação, uma taxa maior do aumento da percepção de esforço vai explicar a menor tolerância ao exercício na situação da fadiga mental. Pode passar. Nesse outro modelo, então, que é o exercício de final conhecido, diferente do desconhecido, esse modelo psicobiológico ele também pode ser aplicado para explicar as variações de ritmos das provas de resistência, de endurance, porém, em exercícios onde o final é conhecido. Como a gente viu ali no desconhecido, a gente tinha os dois fatores, que é a percepção de esforço e a motivação. Agora, outros fatores também entram em conta, são levados em consideração para essa tomada de decisão sobre o ritmo que é adotado por eles ao longo da prova. A terceira, então, é a distância a ser percorrida. A quarta, a distância já percorrida. E a quinta, a experiência prévia em questão, da prova em questão. Então, o fator 2, por exemplo, ele pode ser facilmente influenciado. O fator 2 é a motivação. Por que a motivação pode ser facilmente influenciada? Porque, um exemplo, ela pode ser pela presença de um adversário ou pela importância da prova em questão para esse indivíduo. Já os fatores 3, 4 e 5, que são os que estão ali embaixo, eles vão explicar o fenômeno do sprint final e por que os atletas adotam diferentes ritmos iniciais nas provas. Já o fator 1, que é a percepção de esforço, ele é determinante, é uma chave do modelo para explicar a autorregulação do ritmo para os atletas. Então, resumindo, essa imagem, essa representação, ela mostra, de acordo com o modelo psicobiológico, que variações no ritmo de prova, elas são decisões conscientes de alternar a intensidade do exercício, baseadas além na percepção de esforço e na motivação. Então, elas também são baseadas na distância que ainda deve ser percorrida, na distância que foi percorrida e também na experiência prévia com a prova em questão. Pode passar. Então, nesse último gráfico, a gente tem ali à esquerda os tempos, o tempo em segundos que foi realizado, a volta de 1 a 15. Então, nesse estudo, desse gráfico em questão, McMahon e colaboradores, nesse estudo, eles publicam no periódico científico Jornal de Psicologia Esportiva e do Exercício em 2014. Então, como é que foi o estudo deles? Eles submeteram 20 voluntários a 2 testes de 3.000 metros, que foram realizados. Um após a indução da fadiga muscular e outro após a visualização também de um documentário. Então, os resultados, eles mostram que na situação onde os voluntários estavam em fadiga muscular, houve piora no tempo para completar os 3.000 metros e uma mudança na distribuição do ritmo ao longo da prova. Então, portanto, como proposto, né, pelo modelo psicobiológico, os voluntários diminuíram o ritmo de corrida na situação em que estavam em fadiga mental. Então, o que evitou uma exaustão prematura. Então, eles conseguiram manter o tempo, porém, conseguiram completar a prova, porém, diminuíram o tempo. Isto é, eles não atingiram o máximo de esforço que estavam dispostos a exercer antes de completar a prova. Então, explicando esse gráfico, são as parciais de tempo em cada volta de 200 metros durante o teste de 3.000 metros, na situação em que os voluntários do estudo estavam em fadiga mental, que é o gráfico em vermelho, e também na situação que eles estavam na situação controle, que é a linhazinha em azul. Pode passar. Então, sabendo já desse estudo, já
em geral do psicobiológico, né? Também cabe destacar que o modelo psicobiológico ele não sobrepõe o da fadiga muscular, né? Pelo contrário, ele complementa. Né? A ligação entre ambos os modelos é a percepção de esforço. Né? E para entender um pouco melhor isso, é preciso compreender quais são os mecanismos neurofisiológicos que determinam a percepção de esforço. Né? Existem basicamente duas teorias para explicar como formamos a nossa percepção de esforço. Uma delas é a teoria do feedback aferente, que estou mostrando aqui no slide, que sustenta que as informações aferentes provenientes de receptores periféricos localizados nos músculos esqueléticos, coração, sistema respiratório, mandariam informações para as áreas sensoriais do cérebro sobre o nível de estresse, seja mecânico e químico, né, desses tecidos. A outra teoria é a teoria das descargas corolárias, ou das cópias eferentes, né? São essas aqui, que propõem que as informações da área motora suplementar e região pré-motora que saem para o córtex motor primário e geram movimento, né? Seriam irradiados para áreas sensórias do cérebro. Né? Daí, sabendo disso, fica mais fácil entender a relação entre a fadiga muscular e a percepção de esforço. Bom, né? Este modelo, né, psicobiológico, ele dá maior atenção para os fatores perceptivos e motivacionais do que outros tipos de estudos e suas respectivas assim, influências no processo consciente, a tomada de decisão e o comportamento regular. Esse modelo ele pode dar então uma nova perspectiva aos resultados já publicados na literatura, ajudando os cientistas a melhor orientar seus problemas de pesquisa, né, que pode ser muito relacionado à questão de percepção de esforço, né, pode ajudar nisso, ou também para analisar e interpretar novas descobertas com um pouco mais de precisão. A gente sabe que muito vem vendo esse estudo, a gente sabe que vem mais do motivacional, do psicológico, e não necessariamente de uma limitação fisiológica do corpo. Essas são as nossas referências, tá? Para deixar, depois já está disponível lá no nosso grupo no Facebook. Muito obrigado. Muito bem, Murilo. Tira ali o compartilhamento. Isso, obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Já temos até palmas aqui ao vivo. E aí, Rafa, muito bem. Bem apresentado, tá muito legal, bastante material. Teve um pouquinho de leitura aí, mas de qualquer jeito o material estava muito, muito bem estruturado. Figuras bem claras e a abordagem mesmo, um bom nível mesmo. Tá? Inclusive em aspectos que são um pouquinho mecanísticos, assim, que foge, por exemplo, do meu conhecimento mesmo. Tá? Mas muito legal, porque a gente vai aprendendo sobre isso e é importante entender esses mecanismos mesmo. Tá? Acho que faz parte... Oi, diga. Eu ia dizer que a gente teve até no início bastante dificuldade, assim, tanto que eu pedi ajuda para ti, que na primeira leitura estava bem em grego, assim, para nós, e a gente fez por algumas pequenas colinhas de algumas palavras ou alguma frase chave para não se perder. Então, foi um pouco tenso, assim, digamos, a apresentação. Não, e tem sentido, porque assim, ó, se a gente for ver a nossa escola, por exemplo, de fisiologia, ela nos ensina muito pouco, muito menos sobre a neurofisiologia e neuroanatomia, mas vamos ficar na fisiologia, do que a fisiologia cardiovascular, respiratória, né? Ela tem até tradicionalmente mais relação por causa da bioenergética, por exemplo, né? Então, até tem esses motivos, não quer dizer que está errado, mas de qualquer jeito a gente tem uma base muito fraca sobre isso. Então, quando fala em córtex pré-motor, atividade cortical, a gente tem dificuldades de base mesmo. E eu acho que é importante para quem quer estudar isso mais a fundo também entender essa base. E como tudo, começar entendendo pelo simples e cada vez entendendo um pouco mais para a gente
ter noção do porquê que tem as respostas. E aí eu já começo falando um pouquinho dessa teoria. É uma teoria que tem ganho muita repercussão internacional. Hoje em dia, certamente, é a teoria que melhor descreve o fenômeno da fadiga e da exaustão, né, como a gente conversou já em aula anterior, mas também, a longo prazo, ela parece ser a teoria que casa bem também com determinantes que a gente chama de primários para o treinamento, que é overheating, overtraining e adaptação mesmo. Né? Então, são modelos, né, que, como tudo na ciência, não são estanques, né? Daqui a pouco pode cair essa teoria, assim como caiu do governo central, né? Mas hoje ela parece dar muito boas respostas com alto potencial, né? De uso, inclusive, no mundo real. Isso é um aspecto legal. Então, porque, por um lado, claro, a gente sabe que muito desses mecanismos não estão completamente explorados nem pela neurociência mais dura, né? E aí também há esse tempo das coisas, né? Hoje a neurociência está tomando conta, né? Eu comentei para vocês umas aulas anteriores. Pega o Journal of Physiology, parece que a metade da revista é só de neurociência, né? Porque é uma área que, na real, tem um certo atraso, digamos assim, porque durante muito tempo nosso cérebro foi tratado como uma caixa preta. Estou resumindo um pouco a questão, né? E se entendeu muito mais sobre outras coisas do que o próprio cérebro. E o cérebro é difícil mesmo, né? É complexo. Por exemplo, os modelos matemáticos que definem o funcionamento do cérebro são muito pesados, assim, porque é uma matemática que liga com aspectos da teoria do caos, são bilhões, né, de neurônios interconectados, e analisar isso, os nossos métodos racionais não são suficientes. Então, esses modelos têm tido essa dificuldade. Mesmo assim, está se criando muita coisa, está se descobrindo muita coisa, né? Um aspecto interessante é que, ao mesmo tempo em que o grau de erro é um pouco maior nessas análises, até por causa da dificuldade de acesso à função, né, a essa função até coisas simples, né, o nosso pensamento ainda é algo que está começando a engatinhar a pesquisa para determinar esses aspectos, né? Mesmo apesar disso, por outro lado, a gente tem ferramentas que são muito práticas, né? Que também têm um grau de erro alto, que são as percepções que nós temos sobre aquilo que nós sentimos, né? E aí o Murilo trouxe bem várias definições que vêm da psicologia que nos ajudam a entender a motivação, os aspectos ligados à motivação, esse potencial de motivação, né? Como se fosse um combustível que a gente tivesse para ser usado para aquilo, né? E elementos também psicossociais que vão nos dar condições para eu ter respostas também sobre esse engajamento ou não, né? Ou desengajamento, que é a decisão de parar o exercício. Que tem sentido, mas o grau de erro é um pouco maior, porque tem a percepção sobre o uso da técnica mesmo, né? É difícil a gente quantificar todos esses elementos. Mas tem surgido coisas muito interessantes. A escala de percepção é uma delas. Tem escalas também sobre aspectos do estado de humor mais específicos que podem estar explicando alguns fatores. Por exemplo, hoje de manhã o Ramiro, desculpa, de manhã apresentou sobre um artigo que tratava sobre uma escala de aborrecimento, né? Que tem a ver com motivação e essa relação interpessoal também, mas é aborrecimento mesmo, né? Que é um elemento importante no treino, porque vai impactar sobre aquela monotonia que a gente já falou em outras aulas, né? Tem a escala de prazer que o pessoal tem usado em treinamentos, que eu já comentei para vocês num artigo lá do Foster, onde eles aplicaram o método Tabata, né, uma espécie de HIIT, que começou no CrossFit, que foi usado em adultos sedentários, e eles, resumindo aqui um pouco o achado, eles odiaram o treino, né? O nível de prazer era baixíssimo sobre aquilo. Então, se discutiu também que tu tem que cuidar um pouco desses aspectos psicossociais sobre o uso desse tipo de treino, né? E isso é muitas vezes ligado até a crenças mesmo, a experiências anteriores que uma fórmula matemática não define. Mas são aspectos que a gente tem que considerar, porque no mundo real a gente nota que tem isso. Só que a ciência do exercício nunca nos deu respostas mais completas sobre isso. E agora está tendo, embora o grau de erro seja um pouco grande, os modelos estão compondo essas coisas que têm sentido, né? São aqueles momentos dos recordes também,
né? Começa a se entender elementos, estratégias mesmo que se sabe que se usam. Estava lembrando agora pelos Jogos Olímpicos do brasileiro no salto com vara, né, quando ganhou do francês, sendo que sabia que tinha um desempenho menor, mas ele fez uma estratégia de mostrar algo diferente para o outro se desequilibrou e não conseguiu fazer sua melhor prova, acabou ganhando o brasileiro. Temos um exemplo até agora, aconteceu ontem, se não me engano, eu estava assistindo o Mundial de Atletismo na Silésia, na Polônia, onde tem até uma informação muito legal de compartilhar com vocês. No revezamento misto, era 4x400, né, no revezamento misto, o Brasil tirou prata no Mundial, sendo que um integrante é o nosso gaúcho, o Anderson Orix, que é treinado pelo Leonardo Ribas, o nosso mestrando no nosso pós-graduação. Então, a gente tem um treinador, um colega nosso da Exefid, que acabou de ganhar um atleta dele, uma medalha de prata no Mundial. Não é pouca coisa, assim. E tem uma história interessante. Na prova, o Anderson fez um tempo dele que ele precisava fazer, ele não está na ponta dos cascos, mas ele fez um bom tempo, mesmo assim não foi o que diferenciou na equipe, ele fez a parte dele. Mas teve o atleta, que foi o Alisson, que tinha uma responsabilidade a mais, porque ele estava correndo bem, e ele era para ser o diferencial por ser o último também. E ele acabou fazendo um tempo de prova melhor do que o esperado, assim, por causa desse elemento extra de responsabilidade dele, de uma chance, por ser uma prova relativamente nova. Não são todas as equipes que se preparam muito para essa prova, e ela também não dá lugar para uma Olimpíada, então ela tem um peso menor ainda, mas é sempre uma prova de um Mundial. O Alisson sabia dessa chance que ele tinha e acabou fazendo um tempo dele, melhor do que era esperado, inclusive, né? De novo, um outro elemento extra aí que se somou, alguns fatores, e acabou dando isso, né? Nós temos aí o gaúcho e a equipe brasileira com uma prata ali onde não se esperava e tal. Então, um elemento legal que também nos mostra que esses aspectos psicossociais são super importantes. Eu canso de falar para vocês, e o legal da teoria do Marcora, do professor Samuele Marcora, né, nessa proposição desse modelo, é que ela não exclui o fisiológico, né? Isso é muito legal, porque às vezes a gente fala com gente de uma certa área, e eu já disse para vocês, né, que na ciência também, e no treinamento também, muitas vezes a gente tem o risco do narciso, assim, né? De começar a achar bonito só aquilo que é espelho, né? E aí começar, por exemplo, dizer isso, a psicologia resolve tudo, assim. Vou comentar uma coisa para vocês, eu tive já professor meu, que era da área do tênis, uma repercussão muito boa, um treinador, um professor super reconhecido, que dizia que o negócio era tênis, e ele mostrava era psicologia, porque tinha um estudo que mostrava lá que de 70%, 80% do desempenho dependia da psicologia. Então, ele dizia em aula, aberto para todo mundo, assim, que treinar físico era bobagem, o negócio era bater bola, o negócio é bater bola, assim. E não é assim, né, gente? Porque, claro, havia os casos do Nadal, aquela força mental, aquelas mudanças de jogo muito forte, mas o que o pessoal esquece é que, por exemplo, a escola espanhola do tênis tem muito estudo sobre isso, tem muito elemento, e está cada vez se entendendo mais, embora, claro, os treinadores estejam à frente um pouco sobre esses aspectos, porque tu vai saber dessas histórias de grandes campeões, de recordistas mundiais, olímpicos, muitas vezes nesses relatos de grandes treinadores. Eles vão falar sobre essa visão, esse aspecto do cara que quebra um recorde, ele conseguir se ver num lugar onde ninguém está. E isso é uma barreira mental mesmo, né? A gente já conversou disso. Tem um aspecto psicológico muito importante, mas não adianta, vai acontecer isso também com uma condição fisiológica que suporte, né? Então tem que ter um casamento sobre isso, e o Marcora faz isso. Inclusive, até sugiro, eu digo para vocês isso de manhã, então vou também fazer essa brincadeira. Por exemplo, nessas teorias mais modernas de fadiga, tem também a mais famosa, que agora está em desuso, está em queda, que é a teoria do governo central, proposto pelo professor Noakes, né? O professor Noakes,
ele sempre foi um pesquisador muito diferente, assim, muito criticado, inclusive, mas altamente citado, né? Um excelente pesquisador. Mas várias das teorias dele caíram, como, por exemplo, essa. E alguns anos atrás, teve uma série de produções discutindo em revistas de alto impacto sobre a teoria dele e chegando à conclusão que era equivocada sobre várias bases. E uma delas era um pouco essa coisa de achar que o desempenho dependia apenas da psicologia, e que os elementos fisiológicos deveriam ser reconsiderados porque quase nunca explicavam muita coisa. O que aconteceu? Ele sofreu porque se testou várias coisas dizendo que não era bem assim, haveria que ter um equilíbrio entre esses elementos, resumindo um pouco. A tal ponto até que o pessoal às vezes não sabe, mas uma das disputas mais engraçadas que a gente vê na ciência do exercício hoje é no Twitter, se vocês seguirem o Marcora com o Noakes, um detonando o outro, né, numa área até um pouco diferente, na nutrição. Né? O professor Noakes fez um livro com a tradição que ele teve e o impacto que teve sobre a corrida. Tem um clássico dele, que é o Lure of Running, A Alma da Corrida. É um livro dessa grossura, que é um livro definitivo para treinadores de corrida, eu diria. Tá? Quem não leu e gosta de corrida deveria ler. Tá? Só que, claro, o que acontece? Ele fez depois, anos depois, ele fez o Lore of Nutrition. Ele criou um livro também da área de nutrição com opiniões muito fortes, fazendo um discurso que até em certo ponto tem sentido, mas sobre, por exemplo, a indústria farmacêutica e indústria da alimentação. Então, e uma das defesas dele é uma espécie das dietas paleolíticas, assim, que a pessoa não precise comer, não deveria mais comer carboidrato, etc., que isso teria sido só com o advento das sociedades mais atuais e tal, e as primitivas, coletoras, etc., teriam se baseado muito na carne, na proteína, e aí daí vem esse que eu trouxe, esse exemplo da paleolítica, por exemplo. E o Marcora é engraçado. O professor Marcora é um cara muito legal, conheço ele, já vi ele aí um par de vezes, um cara super simpático. Ele tem um certo sobrepeso e é um italiano nato, assim. Ele gosta de comer e comer pasta. Então ele fica tirando sarro com isso, porque ele diz que na Itália tem lugares onde tem as zonas azuis, se não me engano, é o termo lá, que é onde as pessoas, em média, vivem mais de 100 anos, e os caras comem muita pasta, assim, não tem esses problemas que o outro traz. Então, um detona o outro constantemente em rede. Se vocês tiverem curiosidade de ver, procurem, que é engraçado de ver o nível da violência. Né? Mas, de qualquer jeito, a teoria do Marcora vai avançar sobre a teoria do Noakes. Ela vai tentar achar um ponto de equilíbrio sobre um modelo que entenda o problema da fadiga e da exaustão de modo mais complexo. Tá? Então, isso é importante, eu diria para vocês. Cuidado com as metanarrativas. Assim, né? Continua sendo importante a fisiologia, a gente tem que procurar tentar entender elas casadas, só que agora com mais peso também sobre os aspectos psicológicos, inclusive sobre a intervenção. O professor Marcora e vários outros tentam também introduzir métodos de treinamento psicológico. Isso não é novo, né? Mas está se descobrindo muita coisa. Os modelos de fadiga mental aí como estratégia de treino, né? Então, é um campo em aberto super interessante, né? É super interessante porque fecham com muitos desfechos da nossa realidade, assim. São interessantes por esse aspecto. Embora sejam teorias relativamente novas, então precisem ser testadas, né? Precisam ser criadas hipóteses que procurem refutar ela para cada vez se fortalecer mais, né? Quando refutadas, né? Ou não, ou ser confirmadas e a teoria cair um pouco em desuso, mas isso é a ciência, né? Que mais, gente? Bom, vamos lá, vamos passar a bola. Fiz essa introdução sobre essa teoria que vai trazer esses elementos que têm sentido com o mundo real, assim, da importância dos aspectos psicossociais sobre o exercício, sobre o entendimento de algumas variáveis fisiológicas um pouco mais fortes sobre elementos da dor, prazer, motivação, né, no nosso treino. Mas eu queria passar um pouquinho para vocês, dúvidas aí que vocês têm. Calma, façam fila, gente, não todos ao mesmo tempo. Eu só quero agradecer pela ajuda antes, né, do trabalho e também agora pela acrescentar mais nesse conteúdo. Eu chego a ter muito, quer dizer, dúvidas tem bastante, né? Mas não para formar uma precisa agora. Não, assim, ó. No momento da aula.
Legal, Murilo. A gente tem que lembrar que é um assunto novo mesmo, relativamente novo, tem vários materiais de treinamento físico que não tratam com isso ainda, só que deveriam tratar, né? Eu digo assim, mais cedo ou mais tarde elas deveriam ser incluídas, no mínimo, como uma hipótese, né? A gente chama isso, é um nome elegante para chamar de uma teoria, quando ela ainda é muito nova, se chama de uma hipótese, né? A hipótese do modelo psicobiológico, ou a teoria do, né, psicobiológica, né, do exercício. Eu acho que ela tem que ser, no mínimo, estudada e considerada, porque tem dado muitos resultados interessantes. Por exemplo, no nosso grupo ali com o vôlei, a gente tem estudado vários elementos do desempenho de saltos, que é importante para o jogador de vôlei, e linkado com o desempenho de jogo, ou seja, com o mundo real daquilo que o treinador precisa, o atleta precisa realizar na sua tarefa fim, né, um desfecho primário, digamos assim, mas também analisando aspectos relacionados à exaustão e carga de treinamento, né, usando, por exemplo, variabilidade de frequência cardíaca, né, a gente tem sensores muito simples que podem analisar isso, analisando qualidade do sono, que é aquilo que a gente já viu lá na recuperação, não significa que é um método de recuperação, mas é um elemento que vai estar ligado à relação da carga a médio e longo prazo. Se esse cara estiver com qualidade de sono ruim, ele tem mais chance de sofrer mais no treino, ele perceber piora a carga de treino, né? E a própria percepção do treino, que aí entra os TRIMPs mesmo. Então, esse cruzamento todo de aspectos físicos com alguns psicossociais, mas também levados à carga de modo geral, que é o que o TRIMP faz, né, do Foster, e com desempenho final, nos dá um quadro mais geral daquilo que acontece com o atleta. E aí eu coloco vocês também nisso, assim, eu queria chacoalhar vocês também. Vejam que essas ferramentas são muito simples, assim, a escala de aborrecimento, vocês tendo um treinamento bom de como usar ela não é difícil, ela tem um custo baixíssimo, é a folha e depois saber usar direito, né? Se eu tenho a determinação do TRIMP junto, que, de novo, é só eu registrar, não preciso nem ter folha, né? Tenho meus colegas, o pessoal no grupo do vôlei mesmo, faz isso a tempo com celulares, vai registrando no celular essa informação, né? Muito barato, né? E a gente tem que testar essas coisas, inclusive sobre os aspectos psicológicos, né? Porque eu digo assim, é claro que o treinador mais atento, ele sempre vai tratar desses elementos, né? Será que meu aluno está motivado? Está aborrecido? Tem prazer no que faz? Quem não dá bola nisso é o cara que está fora da casinha, né? Isso eu posso dizer com certeza, são treinadores que não dão certo, né? E eu conheci vários que são de velhas escolas que dizem, comigo não tem que olhar nem no olho do cara, eu dou o treino e azar, meu negócio é periodizar certo, não sei o quê, e não está nem aí com o cara. Não dá certo. Eu passo o tempo e eu escuto desse mesmo cara dizendo, os caras me ferraram só porque eu estava fazendo o meu trabalho certo, mas sempre tem algum problema de ordem de relações ou sociais mesmo que vai atrapalhar ele, né? E fecha a conta, porque não tem jeito, né? Nós temos um ser humano ali, então a gente tem que considerar também ele de forma um pouco mais completa. E o legal é que essas ferramentas aí que a gente está vendo, que o Murilo mostrou, algumas variáveis que descrevem isso e tal, e está cada vez mais saltitando esses exemplos, né, de variáveis que a gente pode determinar, eles são muito interessantes para testar as nossas experiências também. Então, eu acho que o cara é assim. Claro, isso é importante notar, tem que estar atento aos sinais dele, mas também, de vez em quando, tem que perguntar e até qualificar essa informação, fazendo um questionário lá mesmo. E a gente aprende com isso. Também tem esse fator para o treinamento que é fundamental, nós nos perguntarmos sobre as nossas verdades também. Eu sou assim, e o cara é assado e está feito. Daqui a pouco, anos depois, tu descobre que o cara estava passando por alguma situação e se tu usasse uma ferramenta um pouco mais organizada, tu poderia ter a chance de observar isso. Mas para fazer isso, tu tem que criar perguntas, tu tem que ser curioso naquilo que tu faz. E vocês têm que se mexer, vocês não podem ficar no mais, não, meu negócio é aqui, é lei do menor esforço, estou com a cabeça em outro lugar. Não. Se vocês querem ser... Eu acho que quem tem esses problemas, até às vezes tem problemas de ordem maior, que é crise até de profissional mesmo, né? Tem vezes que tem caras que já deveriam estar fazendo outra coisa, né? Mas quem está afim de ser treinador, quer trabalhar com essas atividades, exercício,
a gente tem que se coçar, a gente tem que estar perguntando, a gente tem que estar buscando o novo, comparando coisas no dia a dia, aprendendo com aquelas pequenas coisas e usando a ciência, que, de novo, né, a gente está vendo aí que tem coisas muito possíveis de se fazer, muito úteis, e está na nossa mão, de novo. O limite é conhecimento e organização das coisas, né? Então, essa teoria vai nos mostrar vários elementos desse tipo. Outra curiosidade que eu queria dividir com vocês é que o Marcora, uma das experiências que ele teve, que ajudou ele a formular esse modelo bastante, foi uma coisa bem diferente, assim, acho que ele já registrou isso em alguns lugares e tal, que é o seguinte: ele gosta de viajar de moto, né? Eu não sei se ele é bem do time do Harley Davidson, não sei se é dessas coisas, mas ele gosta de andar de moto, assim, fazer longas viagens, e ele fez a Rota da Seda de moto. Não sei se vocês têm ideia do que é isso, né? A clássica Rota da Seda que ligava o Oriente com o Ocidente, digamos, né? Que Marco Polo teria feito, né? Há centenas de anos atrás. O que ele andou de moto, então, da Europa, digamos assim, até a China, né? Uma viagem longuíssima, onde a tarefa de viajar por muitas horas é uma tarefa que está relacionada à fadiga mental. E na moto, mais ainda, porque tu tem ali um aspecto de controle motor muito maior do que só dirigir. Então, é um desafio forte. Ele fez experiências nessa viagem, ele tinha um bom acesso aí a balas de cafeína, e fazia testes e registrava isso, e ele diz que isso ajudou ele a entender muito, inclusive, a cafeína como uma ferramenta também, né, que se sabe, né, do potencial que ela tem, só que depende se a pessoa já está adaptada, não tem tanto. Agora, se a pessoa não costuma ter o acesso à cafeína, quando tem um adicional ali, né, de energia e por aí vai, e também sobre aspectos psicológicos, né, nessa relação com essas estratégias aí, né? Isso é uma coisa legal também que eu queria dividir com vocês. Acho que é isso, gente. E outra coisa, como o Murilo disse, eu também sou um aprendiz nisso, mas acho que é um tema muito legal da gente ir atrás, entender um pouco mais sobre isso e também direto tirar coisas práticas, né? Como eu acabei de dizer para vocês, que são as bases da escala de recuperação, a escala de esforço. Tem como ideia essas teorias que englobem também a percepção do sujeito, e isso não seja um problema, isso seja uma vantagem de entender como esse aluno está percebendo também, além do que está acontecendo fisiologicamente, né? Então, tudo isso tá bem casado aí, né? Ok? Então, vamos lá. Parabéns de novo aí a dupla.